Galera, muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando mais um vídeo. Hoje nós estamos falando de termos algébricos, tá certo? Esse conteúdo ele está na página 137, certo? Eu vou colocar aqui ao lado a página 137, ok? Página 137. Bom, termos algébricos. Gente, termos algébricos, ele tem uma denominação muito interessante para a gente que está falando de expressões algébricas, certo? Se você olhar aqui, ó, o exemplo que eu coloquei 3 termos algébricos diferentes. Onde esses termos algébricos vocês vão ver duas características que sempre vão ter neles dois. Ó, neles no caso, né? Sempre. E eu vou já falar delas. Aqui eu coloquei como se fosse uma representação de um terreno. Aqui eu coloquei os lados desse terreno. 12, 2x, 3y e x mais y. E aqui embaixo eu coloquei a representação do perímetro desse terreno. O que nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados do terreno. Eu somei esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Somando os 4 lados eu tenho o perímetro desse terreno, certo? O que é que nós podemos observar em qualquer uma dessas parcelas dessa representação algébrica? Nós podemos observar que essas parcelas sempre têm letras, certo? Letras e números. Essa aqui, ó, letra e número, número, certo? Sempre terão letras, tá bom? Sempre, e números misturados, tá bom? E como é que nós chamamos cada parcela dessa, ó, que tem letra e número ou só letra? Nós chamamos de termos algébricos, certo? Essas daqui são chamadas de termos algébricos. Tanto as que têm números e letras, como as que têm somente letras, como as que têm somente números. A gente vai falar de todas elas. Bom, mas o número e a letra, eles têm uma designação, um nome somente deles, tá certo? Que eu vou comentar com vocês agora, nesse exato momento. O número, certo? O número, ele é chamado de coeficiente. Coeficiente. Ok? Coeficiente. Poxa, e a letra? Bom, a letra, ela tem um nome diferente. Ela tem, certo? A letra, ela tem um nome que lembra ela, certo? Ela é chamada de parte literal, letra, certo? Lembra ela, ok? Então, um termo algébrico, ele pode ser dividido em duas partes, né? Que é o seu coeficiente, que é o número, e a sua parte literal, que é a letra, ok? Agora, a gente vai falar sobre adição e multiplicação de termos algébricos. É o que a gente vai trabalhar com essas paradinhas aqui, esses termos algébricos, tá bom? Vamos lá, né? Bom, galera, na adição de termos algébricos, a gente tem que ter duas características, tá certo? A primeira delas, a parte literal tem que ser igual. A parte literal, ó, as letras, elas têm que ser iguais, certo? Até no expoente. Se por um acaso, ó, você tem 4x, certo? Mais x ao quadrado, você não pode somar eles. Por quê?
Porque o expoente do 4x é 1 e o expoente do x ao quadrado é 2. Então você não pode somar letras que têm expoentes diferentes, porque aqui elas são chamadas de partes literais diferentes. Não é porque tem a mesma letra que a parte literal é igual. Ela tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente, certo? Então aqui nesse caso aqui de cima, ó, aqui não pode. Nesse caso aqui de cima, ó, todas as letras não são iguais? São iguais, todas são x. Todos os expoentes delas é 1. Ó, expoente 1, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Ele está oculto, mas ele sempre está lá, ok? Isso vocês não podem esquecer jamais, certo? Porque vocês vão precisar disso depois. Bom, e o que a gente faz para somar dois termos algébricos com as partes literais iguais? Bom, a gente repete a parte literal, no caso a letra, né? Repete aqui. E soma os números, que no caso são os coeficientes, né? Você vai somar 4 e 3. Então vai dar 7. Você vai, coloca 2x, né? Menos, né? 2x e menos x. Vamos por partes. Vamos primeiro subtrair esse primeiro aqui, ó. Subtração é a mesma coisa, tá certo? A mesma coisa da adição, mesma coisa. Tem que ter a parte literal igual. Você vai repetir ela quando ela for igual. E depois você subtrai os coeficientes, que são os números. 7 menos 2 dá 5. Você coloca o x aqui. Poxa, esse x está sozinho, não tem coeficiente aí junto com ele. Mentira, ele tem sim. Qual é o coeficiente que vem com o x que ele está sozinho? É o 1. O 1 sempre está ali com o x. Apesar de que ele não está aparecendo. É a mesma coisa do coeficiente, ó. Aqui, ó, do expoente, que eu estava falando anteriormente, né? O expoente aqui das letras não aparece, mas é o número 1, está ali com ele. Aqui do mesmo jeito, o coeficiente dessa parte literal, ele não aparece, mas ele está ali junto com a letra, tá certo? Ele só não é necessário colocar, ok? Então, 5 menos 1, 4. A letra, que é a parte literal, nós só repetimos, tá certo? Então, para você somar ou subtrair termos algébricos, você tem que ter a parte literal igual. Vou colocar aqui, ó, parte literal, colocar entre parênteses as letras, né? Iguais. Ok? Então, a parte literal, que são as letras, tem que ser iguais, tá certo? Iguais, para você poder continuar com o seu exercício, ok? Se por um acaso for x mais y, as letras são diferentes, correto? Então ele permanece assim, você não vai fazer a soma deles, porque as letras são iguais, você não pode somar, ok? Não pode em hipótese alguma. Se as letras são iguais ou os expoentes, ó, você não pode, olha aí, ó, não pode somar quando as letras ou
no caso, os expoentes, ó, aqui é 1 e aqui é 2, forem diferentes. Só pode se for igual. Tá aqui, ó, igual a letrinha, ó, igual o expoente, ó, também, ok? Então, tá aqui, eu deixo avisado a vocês, tá certo? E aí a gente vai passar agora para multiplicação de termos algébricos, tá bom? Bom, gente, para a gente finalizar, nós temos aí multiplicação de termos algébricos, certo? Onde nessa multiplicação de termos algébricos, ok? A gente vai trabalhar tanto com letras diferentes como com expoentes diferentes, tá certo? Lá na adição e subtração, eu disse que não poderia, em hipótese alguma, ter letras diferentes ou expoentes diferentes. Já na multiplicação, pode, tá certo? Na multiplicação, pode. O que acontece então, né? Bom, aqui no primeiro parêntese, a gente vai fazer a nossa efetuação da multiplicação. Bom, galera, para a gente multiplicar aqui o primeiro parêntese, a gente vai ter o que, ó? Primeiro multiplica os coeficientes. O que é o coeficiente? O coeficiente são os números. Então a gente vai multiplicar eles dois, tá certo? 3 vezes 2 dá 6. Tá aqui, ó, resultado. E as letras? A gente multiplica as letras. Como assim? A gente não multiplica número com letra? Não, não multiplica. É só letra com letra, número com número, tá certo? Então, x vezes y. X e y juntos, tá certo? Esse é o resultado, ó. Quando você multiplica duas letras diferentes, você vai ter as duas letras juntas, tá certo? Ok? Então, x, y. Por que x, y? Porque aqui, ó, tem um sinalzinho de multiplicação dentro, ó, certo? Ok? Então, 6 vezes x vezes y vai dar esse resultado, ok? O sinal de mais aqui, ó, sinal de mais. E agora, quando nós temos letras iguais, porém expoentes diferentes, aqui a gente vai utilizar uma propriedade da potência. Eu vou colocar aqui ao lado, ó. Quando você tem, ó, duas letras iguais multiplicando, mas com expoentes diferentes, tá certo? Você vai repetir essa letra e vai somar, ó, os expoentes, ok? Ah, professor, não entendi aqui. Eu vou fazer aqui, ó, para você ver. Esse aqui é só a propriedade, tá? Ela é dessa maneira. Bom, então aqui como é que iria ser? Você sabe que primeiramente é os coeficientes. Aqui na frente do x ele tem um 1 vezes 2, que é o que está aqui na frente, ó. Dá 2 como resultado. Ok, beleza, até aí tudo bem. Agora quando nós vamos para as letras. Bom, você tem letras iguais, não tem? Tem letras iguais. Então você vai fazer o quê? Você vai repetir essa letra. Ok? E os expoentes? Opa, aí é que vem. Os expoentes você soma. Quando você está multiplicando letras iguais, você repete a letra e soma os expoentes. Qual é o expoente que tem aqui nesse x? O 1, ok? Ele está oculto, mas ele sempre está lá, o 1. Então você vai somar 1 mais 2. E qual é o novo expoente que vai ter aqui, ó? O 3. E esse é o resultado da multiplicação desses dois termos algébricos. E aqui é o resultado da expressão algébrica que eu estava aqui, ó, fazendo. Porque daqui, ó, eu não posso mais somar esses dois termos algébricos. Por quê? Porque a parte literal deles, ó, as letras, é totalmente diferente. Então você não pode somar eles dois. E aí você para aqui. Ok? Vamos para cá, ó.
E aqui, nesse outro exemplo, você vai fazer da mesma forma do primeiro, ok? Ó, eu vou para cá, para essa daqui que eu acho mais difícil, ó, para mim fazer primeiro. Primeiramente, nós multiplicamos os coeficientes. Os coeficientes são exatamente os números, tá certo? Então, 8 vezes 3 é 24. Beleza. Nós temos aí duas letras iguais, porém os seus expoentes são diferentes. Então você vai repetir a letra, aqui ó, repete a letra, e você vai somar, ó, somar os seus expoentes, certo? Então vai ser 2 mais 3. Você vai ter um novo expoente 5. Então aqui, ó, o resultado desse segundo parêntese é 24b elevado à quinta potência, ok? E para cá, ó, para essa outra aqui, ó, você vai primeiramente multiplicar os coeficientes, que são os números, tá certo? Ó, os coeficientes. Então 2 vezes 4 é 8. Beleza, tá aí tranquilo. Vamos para as letras. Quando você vai para a parte literal, e essa parte literal ela é diferente, você vai multiplicar, olha aí, você vai multiplicar aqui, ó, a letra com a outra, só juntando as duas, certo? Você só junta, ok? Por quê? Porque elas são diferentes, então você não pode trabalhar aqui com os expoentes delas, ok? Então a única alternativa é você juntar as duas para ficar dessa forma, ok? E aí o resultado dessa expressão aqui, ó, vai ficar desse jeito, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas eu espero que vocês tenham entendido. Anotem tudo que está no vídeo, tá certo? Primeiramente. Em segundo lugar, anotem suas dúvidas aqui na lateral do seu caderno ou em uma folha separada. E depois nós vamos tentar tirar essas dúvidas no grupo, tá certo? Então, prestem bastante atenção. E lá no grupo, faça sua pergunta. Não deixe ela guardada não, tá certo? Se você deixar ela guardada, você nem se ajuda e nem ajuda o seu colega, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro colega que por um acaso não pôde fazer a pergunta dele. Então faça sua pergunta, certo? Você pode estar ajudando você e outros colegas da sua sala, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima aula com um outro vídeo, tá certo? Voltem lá para o grupo que a gente vai continuar participando lá no grupo do WhatsApp.